Saudações, eu sou o professor Cristiano Cerezer, permacultor, filósofo, coach e palestrante. Hoje vamos falar de desenvolvimento sustentável e como conciliar economia e ecologia de forma inteligente e criativa. Afinal, o que é e por que buscar desenvolvimento sustentável? Existe um debate longo que acaba pendendo para dois radicalismos: aqueles que negam a possibilidade de crescimento e desenvolvimento e aqueles que negam a necessidade de mantermos preocupações e limites que garantam a sustentabilidade e a harmonia entre o urbano, o rural e o natural a longo prazo. Acontece que, como todo radicalismo ou todo fanatismo de qualquer ordem, os dois extremos ignoram o fato de que precisamos crescer em termos de possibilidades criativas, tecnológicas e também humanas, mas respeitando os limites dentro dos quais nós existimos. E esses limites são dados inicialmente pela natureza. Vivemos num planeta que não é eterno e, dentro da temporalidade que nos cabe, devemos ser inteligentes ao usar os recursos. E é possível. Algumas dicas de como trabalhar com um desenvolvimento sustentável. Crescimento e criatividade unidos com consciência dos limites e recursos naturais. Um elemento é trabalhar com economia local, respeitando as características ecológicas situadas naquele local. Existem muitos exemplos, desde Brasil até internacionalmente, de um trabalho combinando o desenvolvimento urbano inteligente, aliando tecnologias de ponta com iniciativa pública e privada, que conectam as cidades ao campo, ao invés de se criar uma cisão. Então, uma cidade é alimentada diretamente pela economia local, ou seja, das regiões rurais da orla, sem ter que exportar ou importar demasiadamente. A economia local e a consciência ecológica locais são o primeiro passo. Isso é interessante porque, se olharmos na Idade Média, as cidades se construíam em torno do poço. Uma cidade não ultrapassava o raio de alguns poucos quilômetros, porque é muito difícil você se distanciar do poço d'água no centro da cidade. Claro, não estamos na Idade Média, mas por que nos distanciarmos tanto dos recursos e das características naturais do lugar, buscando algo fora, quando nós podemos de forma inteligente utilizar esses recursos? E quando esses recursos faltam numa região, buscar parceria imediatamente nas regiões próximas. No Brasil, isso acontece na Bahia. Em torno de alguns sítios exemplares, por exemplo, a Fazenda Olhos d'Água, do pesquisador Ernst Goethe, várias fazendas que seguem a agricultura sintrópica e a agroecologia formaram uma cooperativa e uma rede crescente de cooperativa. E essas fazendas alimentam todas as cidades locais. A economia é sólida, eles são autossuficientes e conseguem prosperar. A cidade e o campo andam de mãos dadas. Mesmo no Brasil, cidades exemplares em termos de sustentabilidade, nós temos, claro, em primeiro lugar, Curitiba. Curitiba foi, em primeira instância, planejada. E é o que falta no Brasil: planejamento rural e urbano. Como cidade planejada, Curitiba consegue criar nichos de cultura e educação que costuram o urbano e o natural, e ela está em diálogo direto com as regiões rurais em torno dela. Um outro exemplo é Londrina, e em terceiro lugar, João Pessoa. Curitiba, Londrina e João Pessoa aprenderam uma lição importante, que é preciso pensar cidades inteligentes e criativas, sustentáveis, em que o urbano abraça o rural em torno e o natural é respeitado nos dois lugares. Isso é feito também ao redor do mundo. Cidades como Zurique, Singapura, Londres e Amsterdã são cidades que aprenderam a lição, unem a educação à conscientização da população, unem iniciativa pública e privada, unem o rural e o urbano e, desde o local, conseguem criar e se interligar em redes de cooperação. Em âmbito exemplar, o Brasil está avançando. Recentemente, em 2018, foi inaugurada a primeira cidade inteligente e perfeitamente ecológica do Brasil, a chamada Laguna Ecopark, no Ceará.
Ela foi planejada em todas as instâncias, ela é autossuficiente e é uma cidade já modelo. Está sendo elogiada pela ONU e pela Unesco. Uma outra iniciativa nesse sentido foi o prêmio dado pela FAO, pelo Fundo de Alimentos Orgânicos, e também ligado ao Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável, para aqueles que propusessem as melhores soluções, tanto para a agricultura quanto para o escoamento, a vazão da produção agrícola para cidades igualmente sustentáveis. E a lista de pessoas que inscreveram ideias foi enorme, ou seja, há gente pensando e buscando soluções, e as soluções têm que ser abraçadas pela iniciativa pública e privada. Se pensarmos numa árvore, uma árvore que produz frondos e copas muito grandes, sem que as raízes cresçam proporcionalmente, essa árvore vai cair e morrer. Se o crescimento econômico, que é a copa e os frutos das árvores, não for compatível com a sustentabilidade, ou seja, o enraizamento nas condições e situações naturais, a nossa economia gerará o colapso da civilização e nós não estaremos vivos para usufruir dos recursos que acumulamos. Portanto, a economia do futuro usa de criatividade e tecnologia, respeitando a natureza e trabalhando com ela. Trabalhar com a natureza é a única maneira de prosperarmos de fato. Isso está sendo feito no mundo e no Brasil, e é preciso que iniciativas públicas e privadas apoiem esse espírito em que ecologia e economia trabalham para que a prosperidade seja confluente com a harmonia. Eu sou Cristiano Cerezer, desejo a todos iniciativas prósperas para um futuro comum harmônico. Gratidão.